Obrigado, professora Susana. Fico muito honrado com o convite para passar um tempo juntos aqui neste dia de chuva, no meio da semana, fantástico. Bom, minha reverência ao Instituto Humanitas por todo o trabalho, a qualidade com que fazem as coisas, as temáticas que abordam, a constância, a disciplina. Agradeço muitíssimo e me sinto muito honrado por poder estar participando deste instituto. O professor Gerson, meu amigo, com quem vamos partilhar esta hora para apresentar um autor pouco conhecido. E vou trazer, a minha ideia era apresentar para um público que não tivesse um grande conhecimento sobre Francisco Soares alguns conceitos básicos, né, que podem facilitar depois a compreensão de alguns elementos um pouco mais complexos que podem aparecer durante o Congresso Internacional. Então, vou ter que situar ele primeiro. Situar ele historicamente, né, dentro da história da filosofia. Ele nasce em 1548, quando foi a chegada dos espanhóis na América? 92, né? Sim. Pergunto para ver se estão acordados. Ele nasce em 548, né? E esse mesmo ano de 1492, quando chegam os espanhóis na América, é o mesmo ano em que os moros são expulsos de Granada. Certo? Os moros que ficaram 700 anos na Península Ibérica são expulsos no mesmo ano em que os espanhóis conseguem chegar na América. E ele é granadino, ele nasce em Granada, né, este Francisco Soares. Então ele está muito permeado por essa discussão, por essa tradição, e se expulsam as lideranças dos moros, mas não os moros. A cultura de 700 anos fica aí na Península Ibérica. O islamismo fica na Península Ibérica, sobretudo em Granada. Quem vai hoje a Granada respira a presença árabe de aquele tempo, não as imigrações árabes mais contemporâneas. A arquitetura, a Alhambra. Então ele já nasce dentro de um ambiente que é um ambiente de conflito, um ambiente ao mesmo tempo multicultural, de conflitos religiosos, políticos, etc. Ele nasce em 1548, dizia, e morre em 1617. Morre no dia 25 de setembro, o dia que nós estamos começando o nosso colóquio aqui. Nós chamamos, e o título desta apresentação era Francisco Soares e a Escolástica, a Segunda Escolástica. O que significa Segunda Escolástica? O que é a Primeira Escolástica? A Primeira Escolástica é esse modo de organizar o conhecimento que se origina nas primeiras universidades, em Paris, Oxford, etc., no ano 1200, para botar uma data. Tá? São as escolas que começam a produzir um determinado modo de organizar o conhecimento. Sistemático, organizado. Começa com uma pergunta ampla, depois vem perguntas mais específicas, depois se ouve para cada uma dessas perguntas mais específicas as posições contrárias,
depois se vê as posições a favor, e depois se vê as respostas, e depois se vê as respostas às objeções primeiras. E se passa para a segunda questão. É decir, é um modo dialógico, argumentativo, que inclui pensadores diversos. Isso é diferente a outros modos de organização de conhecimento, como pode ser o de Maquiavel. Você pega um texto do Príncipe de Maquiavel, ele não cita ninguém, ele vai de cima a baixo falando o que ele pensa. Não leva em consideração o que os outros estão pensando ou arguíram sobre esse mesmo tema que ele está tratando. É o caso de Hegel, é o caso de Kant, é o caso desses autores modernos e dos autores anteriores, que não se dedicam para colocar a sua própria posição, ouvir a posição dos outros. A escolástica, então, tem esse modo de organizar o conhecimento, e o primeiro referencial que se usa para as teses de doutorado na Universidade de Paris, Oxford funciona da mesma maneira, são os comentários à sentença de Pedro Lombardo. Pedro Lombardo tinha organizado em 4 volumes uma espécie de suma, uma espécie de grande síntese de todos os saberes relativos a Deus, a criação, o homem e a salvação. 4 grandes livros. Todas as teses de mestrado e de doutorado da Universidade de Paris, desde o ano 1200 até o ano 1500, são comentários à sentença de Pedro Lombardo. Você consegue fazer um comentário à sentença, depois você vai para uma banca, argue, defende a sua interpretação sobre esta sentença de Pedro Lombardo. No início de 1500, o Francisco de Vitória vai estudar a Paris e vai fazer a sua tese de doutorado, comentário à sentença de Pedro Lombardo. Mas se algum professor meio esquisito lá dentro, ele chega Pedro Lombardo, 400 anos que estamos falando de Pedro Lombardo, vamos organizar as coisas de outra maneira, acabamos de descobrir um continente, descobrir um mundo redondo, tem chinês, tem filipino, tem coreano, tem... O mundo é completamente diferente, nós temos que pensar alguma coisa um pouco mais pragmática. Então, as teses de doutorado começam a ser baseadas no que se chama Tratado das Leis, do Tomás de Aquino, né? Que são a primeira parte da segunda parte da Suma e a segunda parte da segunda parte da Suma dedicadas à lei e ao direito. Nesse Tratado das Leis de Tomás, se encontra um trabalho minucioso, rigoroso, sobre o que são as leis, para que servem, qual é o grau de intervenção, de influência, política, direito, justiça. Esses são os temas que são tratados, muito mais práticos, de filosofia ou de teologia moral. E todas as teses desta geração são teses que são de justiça e jure. Esse é o nome. Não são mais comentários às sentenças, são de justiça e jure, sobre o direito e a justiça. Ou relativo ao direito e à justiça. Toda essa geração que trabalha isso, vamos chamar Vitória, Las Casas, Mariana, Molina, Soares, Soto, Velázquez, todos Báñez, toda essa geração tem um tratado que se chama sobre a justiça e direito, que são comentários a essa parte da Suma Teológica, que foi escrita em 1200, de 1200, mas que começa a ser interpretada à luz de um mundo redondo, à luz de um mundo pluricultural, à luz de um mundo que entende as coisas de maneira completamente diferente à tradição judaico-greco-romana, ou judaico
judaico-cristã, greco-romana. Essa tradição que, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, tem uma identidade, né, monoteísta, tem uma identidade abstrata, tem uma identidade de livro, tem uma identidade de escrita, tem diferentes identidades, né, que afinal estamos falando a mesma língua, mesmo que a gente fique brigando o dia inteiro, né? Mas temos uma coisa em comum, né, que faz com que nos entendamos no mesmo nível, como irmãos. Bueno, em algum momento, agora o mundo ficou completamente diferente, a gente não se entende nos mesmos códigos. E nós temos que atualizar essa reflexão para esse mundo. Então, o que significa lei, justiça, direito num mundo novo, completamente diferente? Isso é o que se chama de segunda escolástica. Temos uma enormidade de livros escritos sobre isso, e dentro dessa geração, que nós chamamos de segunda escolástica, essa geração que se desenvolve, sobretudo, na Península Ibérica, se estende às universidades na América Latina. Ao norte dos Pirineus, nós temos a Reforma. Então, a Reforma Luterana, a Reforma Calvinista, reformas que acabam mudando o perfil do modo de fazer filosofia e teologia, mas na Península Ibérica se faz ainda nos termos clássicos, com a estrutura medieval, dentro de um mundo que já é moderno e redondo. Dizia, essa segunda escolástica se desenvolve na Península Ibérica, que hoje conhecemos como Espanha e Portugal, e se desenvolve nas universidades na América Latina. Que universidades são essas? São duas universidades que em 1551 são fundadas, a Universidade do México, na Nova Espanha, hoje México, e a Universidade de San Marcos, no Peru, em Lima. 1551. É uma data antiga. Começam a ser publicados livros com editora, com imprenta própria, já em 1570. 1571, para ser mais preciso. As universidades têm a mesma estrutura que as universidades se organizam sempre por desprendimentos de outras, certo? É como uma espécie de franquias, certo? Você não pode... Agora vou fundar uma universidade do zero. Não tem universidade do zero. Toda universidade é um desprendimento de outra, que tem o que se chama até hoje de alma mater, certo? Quando dá uma briguinha em Oxford, se cria Cambridge. Quando dá uma briga em Paris, se cria Toulouse, né? Quando dá uma bronca em Bolonha, se cria Padova. Quando dá uma bronca em Salamanca, se cria Coimbra. Sempre. E depois vão se desprendendo outras universidades, mas usam como uma matriz, né, os estatutos e os modelos da universidade anterior. Estas universidades usam como modelo a Universidade de Salamanca, na América Latina. Até o final de 1600, nós temos 26 universidades na América Latina. 26. Do México até o Chile. Universidades com bibliotecas grandes, universidades que dão títulos de doutorado, universidades que têm professores que vêm da Europa e se produzem intelectuais e professores que dão aula na Europa, como é Diego Avellaneda, José de Aguilar. Tem uma série de autores que nasceram aqui na América Latina e acabaram reitores nas universidades. Tem Jerônimo Valera, que escreve uma obra muito importante que se chama A Lógica Mexicana, de 1600 e pouco, e essa lógica mexicana foi o manual de lógica para as universidades do mundo inteiro durante 100 anos, escrito por um latino-americano. No Brasil temos uma tradição um pouquinho mais lenta,
mais demorada, mais amarrada, não entra nas universidades até o século XX. Mas, estou dizendo, o Soares pertence a esse universo da segunda escolástica. A gente pode pegar, porque os jesuítas, a maioria das universidades acaba ficando na mão dos jesuítas, algumas ficam com a ordem dos dominicanos, mas quando os jesuítas são expulsos da América Latina, na segunda metade do século XVIII, eles têm que abandonar as universidades muito rapidamente e as suas bibliotecas, então eles fazem inventários. Então, cada universidade tem um inventário. Então, inventário da biblioteca dos jesuítas da Universidade de Cuyo, inventário da biblioteca dos jesuítas da Universidade de Chuquisaca. Nesses inventários, a gente vê a quantidade de livros que tem e que livros são. Então, você vê, tem volta de 3, 4 mil livros, 3.500, para botar uma média. E que livros tem? Não tem Platão. Platão não tem. Certo? Tem edições e edições do Aristóteles. Edições e edições de Soares. Edições e edições de Tomás Sánchez. Edições muitas, né? Então, de alguns textos, aí você vê que livros serão ensinados e quantas edições iguais tem numa mesma biblioteca. Então, se você tem mais de uma edição numa biblioteca, é porque esse livro é muito usado. Né? Senão você tem um exemplar de consulta para ter, se alguém precisar, você tem o clássico ali. Mas, neste caso, tem alguns livros que se repetem muito. Aristóteles se repete muito, a Ética Nicômaco se repete muito, Tomás de Aquino, toda a obra de Tomás, a Suma Comprehensis não, mas a Suma Teológica, os comentários à Ética Nicômaco, o De Veritate, todos esses têm muitos exemplares. Tem um outro autor que é desconhecido contemporaneamente, que se chama Tomás Sánchez, que é o Tratado sobre o Matrimônio. Não tem tratado sobre o batismo, não tem tratado sobre a penitência, alguns dias de confessores tem, mas tratado sobre a penitência menos, não tem tratado sobre a Eucaristia, mas tem tratado sobre o matrimônio. Na Idade Média não tem tratado sobre o matrimônio. O que leva a esta geração a se preocupar com o Tratado do Matrimônio? O Tratado do Matrimônio é um modelo a partir do qual se cria o contratualismo. Esse vai ser o paradigma para o contratualismo, que é desenvolvido por Hobbes, por Locke, por Rousseau, por todos esses, tem como paradigma o Tratado do Matrimônio. E, em segundo lugar, bom, a dificuldade, né, de discutir, num lugar completamente diferente, como é a América Latina, um modelo de papai e mamãe, 2 filhos e um Corsa Sedan Prata. Não tem como. Né? Esse modelo impossível. Um modelo que encaixa perfeitamente na Europa, é um modelo que não encaixa no resto do mundo. Então, exige uma discussão mais profunda e uma determinada flexibilização com relação ao que seja o matrimônio. E os textos do Soares? Os textos do Soares têm muitíssimas edições de 2 livros, sobretudo, das disputações metafísicas e do De Legibus. O De Legibus é o Tratado das Leis, né, como falávamos antes, e as disputações metafísicas são, dependendo da edição, são 6 volumes, 5 volumes, 7 volumes, mas vamos botar em média 6 volumes. É a primeira grande sistematização de toda a tradição metafísica, desde Aristóteles até final de 1500, quando o Soares edita essa obra. Uma obra muito erudita, uma obra refinada, e uma obra onde se colocam em xeque alguns conceitos fundamentais sobre
sobretudo ente, essência, existência, que são conceitos que começam a ser uma turbulência dentro da tradição aristotélica tomista e que vai dar problemas ao ponto de o Soares acabar tendo deixado de lado e abandonado, inclusive, pela tradição jesuíta. Até hoje não, mas digo, até o século XX tem, dentro dos jesuítas, duas linhas, né? Uma suareciana e outra não suareciana, em função dessa compreensão diferente, que o Heidegger vai retomar, né? Que o Soares vai ser a base da descoberta filosófica do Heidegger. Vamos, então, agora passar um pouquinho mais aquilo que diferencia Soares dos seus anteriores e dos seus posteriores. Tá? É a minha maneira de entender, situar um pouco histórica e culturalmente onde que está esse autor, e depois ver o quanto ele se diferencia de quem o precede e o quanto ele se diferencia de quem o segue. Senão não teria nenhuma importância. Se ninguém passa para a história, se ele reproduz o que os anteriores disseram. Eu fico me posando para ir para o quadro, mas vou ficar aqui sentado, comportado. Não. Vai. Qual é o desafio? Qual é o desafio do Soares? O Soares, sobretudo, é um teólogo, certo? Então não podemos negar que ele é um membro da Companhia de Jesus, ele é um clérigo e ele é um teólogo. Então, a base primeira é a teologia e ele quer mesmo a salvação. A visão que qualquer teólogo tem e deve ter é de que há primeiro um estado de inocência, um estado de corrupção e um estado de redenção. Esse é o movimento. Tá? Se ele não entender isso, então ele vai fazer outra coisa. Porque a teologia que não está fazendo. Tá? Ele tem que partir desde essa perspectiva. Diferente a Hobbes, por exemplo, né? Que ele compreende o mundo, ou como a tradição moderna, compreende o mundo colocando um estado de natureza pré-contratual e um estado contratual. Aqui nós temos um estado de inocência, de paraíso, temos uma queda e temos uma redenção. Em segundo lugar, ele é um teólogo, um filósofo. O que o filósofo tenta fazer? Encontrar um instrumento, a razão, né, capaz de costurar as diversidades, capaz de equacionar coisas que opiniões diversas. Eu penso de uma maneira, tu pensa de outra. Sim, mas se nós formos ao detalhe dos conceitos, a gente não pode estar tão equivocado. Um dos dois tem que ter alguma coisa que tem que ajustar. A filosofia vai ter essa pretensão e vai ser, então, o grande instrumento que essa geração vai utilizar para equacionar essa diversidade de opiniões, de culturas, de modos de enxergar o mundo, etc. Que atravessa as confessionalidades, né, e encontra a verdade em outro lugar que não pura e exclusivamente na revelação. Essa discussão vai ser, bom, e agora, como que faz para
para dizer si esto es verdad o no, cómo que se ecuaciona la verdad revelada con la verdad de razón. Bueno, la verdad revelada con la verdad de razón no puede ser contradictorias. O Soares va a entrar nisso y él va a ser llamado a arguir y a escrever o de legibus en Coimbra com a finalidade de formular um direito, formular uma proposta jurídico-política que desse conta dessa diversidade. Há dentro da tradição escolástica uma dentro dessa tradição escolástica uma ideia de que existe uma divisão de leis, né? As leis são norma ou medida de todas as coisas. Uma lei é norma ou medida de todas as coisas. Isso vai ser Tomás, isso vai ser toda a tradição medieval. Essa norma e medida de todas as coisas tem de 4 tipos. Tem a lei eterna, a lei natural, a lei civil ou política, etc., e a lei divina. A divina não interessa, porque a divina é de uso restrito daqueles que acolheram a revelação. Então, esta parte pode botar fora. A discussão vai ser entre estas 3. E a discussão vai ser... É importante, custa chegar a Soares, mas se você não sabe isso, você não entende Soares. Que durante a Idade Média se discute a primazia, a prevalência, o lugar mais importante, se é a razão ou é a vontade. A pergunta seria, para simplificar, Deus fez o mundo do jeito que fez porque quis ou porque assim devia ser? A tradição aristotélica tomista vai dizer: Deus fez o mundo assim como o fez porque assim devia ser. Deus não podia ter feito o mundo de nenhuma outra maneira a não ser da maneira como ele fez. Era necessário que assim fosse. Sob pena de contradição, sob pena de absurdo, sob pena de que as coisas não façam sentido e a gente fique dependendo constantemente da interpretação que Deus dá às coisas para nós poder entender o mundo. Você entende isso? Sim? A outra tradição, mais franciscana, vai dizer: Deus não pode ser enquadrado dessa maneira pela razão. Esta maneira de enxergar faz com que Deus esteja subordinado à razão, o que é praticamente outro absurdo. Deus fez as coisas como ela fez porque quis. E eu querer vai ter consequências, né? Porque na hora de nós ver o direito, nós podemos ver o direito desde como deve ser ou como o soberano quer que seja. Né? E daqui vai vir toda a nossa tradição moderna de prevalência da vontade, né? Tanto que o legislador é o legislativo, o Congresso, que é representante da razão do povo ou da vontade do povo? Representante da vontade do povo. É o que marca a modernidade, mesmo que se chama modernidade de racionalismo, etc. O racionalismo tem bastante pouco. Né? Prevalece, em termos teóricos,
esta leitura mais voluntarista. O Soares vai fazer uma espécie de síntese entre estas duas posições, tomista e franciscana. Vou ler a formulação que o Soares faz da lei. Regra ou medida de acordo com a qual somos induzidos ou restringidos a agir. Vai dizer. É uma regra ou medida de acordo com a qual somos induzidos ou restringidos a agir. Preceito geral, justo e estável, suficientemente promulgado. Então, nestas duas definições, o fato de ser promulgado, o que é a promulgação? É o dito, é a intenção de uma autoridade que diz o que é. Dentro da tradição racionalista, da tradição aristotélico-tomista, não precisava um promulgador. A lei era autoevidente pela razão. Tanto a lei eterna como a lei natural são autoevidentes para a razão. Não precisa um promulgador. A lei civil, sim, porque isso trata de coisinhas simples. Trata de se o sinal é verde, se o imposto é 27,5%, se a maioridade é de 16 anos, 18, 20. Agora, para a lei eterna e para a lei natural, entra o elemento da vontade. Esse elemento da vontade é a característica moderna, né, que era uma constante em toda a Europa, esse predomínio da vontade e porque depois se chamou como nominalismo, né? Coisas já não são em si mesmas, se não tem uma razão de ser, a gente que vai dizer o que as coisas são e vai dar uma razão de ser às coisas, né? As coisas não têm razão, nós que damos razão às coisas. O Soares vai fazer essa grande síntese e vai dizer, bom, Deus impõe uma lei eterna ou uma lei primeira, que não é uma lei a qual ele está submetido, mas senão uma lei que ele ordena para as criaturas racionais. As coisas que não têm autonomia para acolher ou rejeitar não estão submetidas a leis. As pedras não estão submetidas a leis, a natureza não está submetida à lei. Quem está submetido à lei é aquele que pode obedecer ou desobedecer. É o elemento da liberdade que aqui entra muito forte. Vontade e liberdade são modernidade pura. Né? Nós podemos encontrar isso na tradição mais centro-europeia, nós podemos encontrar isso na tradição peninsular, que se dá de diferentes maneiras, mas são as constantes desse período. A lei sempre dependerá, então, de uma autoridade e de uma obediência. Deixa eu ler algumas passagens de um comentador que vai dizer: como uma criatura racional pode escolher mal ou bem, é suscetível de governo moral. A lei é necessária para a criatura racional. Qual é a função da lei? É organizar o bem e o mal. O ser humano parece que não teria suficiente autonomia para identificar o bem e o mal. O ser humano está confuso. O ser humano está na queda. A tradição franciscana, essa tradição mais voluntarista, eles têm muito mais claro e muita maior consciência da queda, da confusão mental que produz o pecado.
que não pode ser reparado muito facilmente. A tradição aristotélico-tomista vai ser muito mais confiante da razão. Mesmo tendo pecado, o ser humano é capaz de identificar o certo do errado, o bem do mal. A tradição franciscana, Soares vai trazer para dentro da tradição aristotélico-tomista esse elemento de perturbação que a tradição franciscana tem, de estar perdido, de não conseguir enxergar direito as coisas. Então você precisa de uma autoridade de fora que diga com clareza, né, o que você deve fazer. Agora, esse dizer com clareza o que você deve fazer não pode ser absolutamente imperativo. Tem uma margem para o exercício da sua liberdade dentro de uma comunidade. Você vai dizer, você deve fazer o bem, e o bem é estudar, tá? Ou ter uma qualificação intelectual. Agora, o que você vai estudar, onde que você vai estudar, quando que você vai estudar, com quem você vai estudar, esse é um problema sério. O que faz com que haja uma certa relatividade no certo e errado, que vai fazer com que mesmo o legislador estar impondo a sua vontade, o súdito, ou aquele que acolhe, ele pode interpretá-la da melhor maneira ou da maneira que lhe seja mais conveniente. Essa maneira de interpretar a obrigação mais conveniente aos interesses de quem obedece, tem que obedecer. Isso vai acabar se chamando de laxismo. Isso que vai ser acusado os jesuítas, né, de ser relativista, de ser muito flexíveis. Isso tem um nome próprio que se chama de manipular as leis de acordo com os interesses do sujeito. Então, por exemplo, concretamente, né, o virrei em Lima tinha que participar obrigatoriamente das celebrações da Páscoa. E ele tinha que comulgar na frente de todo mundo e tinha que estar em estado de graça. Mas ele tinha 3 mulheres. Tá? Então ele ficava 2 semanas sem as mulheres, mandava embora para passear. Aí ele se confessava, se arrumava, se preparava, comulgava e depois voltava para o normal. Ele ajustava, manipulava os interesses, as obrigações, né, aos interesses. Isso acabou sendo condenado, e isso foi uma das grandes acusações as quais foram utilizadas para a expulsão dos jesuítas da América Latina. Eu estava dizendo a importância de trazer para dentro da obrigação a liberdade de adequar essa obrigação aos melhores interesses. Não há diferença com Tomás e com a tradição aristotélica tomista clássica. Essa evidência entre o certo e o errado e o imperativo do que é bem, você tem que fazer. Você tem um certo espaço, né, neutro, de uma moralidade neutra. Não todas as coisas são ou boas ou más. Há algumas coisas que não são nem boas nem más. Na tradição tomista, não, né? Tudo é ou não é. E você tem que fazer o que é. E isso é a razão que obriga. Aí, como você tem uma autoridade que manda você, que lhe dá o norte, você tem certa flexibilidade para relativizar algumas obrigações. Isso é muito importante para o desenvolvimento da normativa posterior com relação à América Latina e ao resto do mundo. Você vai ser
menos severo com relação à legislação e se cria uma outra lei ali que se chama de direito de gentes. O que se chama de direito de gentes tem de vários tipos. Direito de gentes são os direitos que não são naturais, no sentido de que são racionais, não são positivos, no sentido de que alguém os prescreveu, os assinou, os proclamou, sino que são costumes institucionalizadas entre nações. Há de vários tipos. Entre nações, a gente pode fazer acordos, né? De exigir vistos, né? Você exige visto, eu exijo visto. Bom, esses são tratados internacionais de direito público. Depois tem outros tipos de direito de gentes, que são os direitos de gentes. Você tem a instituição do matrimônio, né? No país de vocês, na nação de vocês, no povo de vocês, sim, no nosso também temos. Né? Como funciona no de vocês? Bom, é entre homem e mulher, e no nosso também é entre mulher. Então, é comum a vários lugares determinados usos e determinadas regulamentações que não foram instituídas por um único legislador, sino que foram casualmente instituídas por diferentes... Então, encontra na China instituições parecidas com as instituições que você tem na América, sem que tenha havido um único legislador. Depois tem um outro tipo de direito de gentes, que são direitos que foram sendo construídos não bilateralmente, nem unilateralmente ou separadamente, sino que foram sendo consensuadamente organizados. A relação com os diplomáticos, o tratamento com as visitas. Se alguém vem visitar, você trata bem ele. O hóspede, você trata bem o visitante, você retribui um bem recebido. Essas são convenções que os seres humanos foram organizados. Se você assume uma dívida, você paga. Essas são convenções que vão se construindo entre os seres humanos e que é a maneira laica de uma universalização do bem. Então, nós chegaríamos ao topo, né, da civilização e do grande projeto cristão quando as pessoas chegassem a determinados consensos que fizessem com que todo mundo vivesse bem. Dentro desses consensos, esses consensos são precários. Às vezes, tem que se tolerar coisas que, por direito natural, não seriam toleradas. Né? Então, as pessoas casam, depois descasam, depois casam de novo, depois descasam de novo. Bom, o divórcio é constitutivo, né, desses agreements que existem entre as pessoas em diferentes lugares, que não são mais recomendados, mas assim é. Tem pena de morte, que também não é recomendado, mas assim é. Tem propriedade privada do meio de produção, que assim não é o melhor, mas assim é. Hoje assim é, e assim é o melhor hoje. A melhor solução assim hoje, melhor. Deus fez a terra para todo mundo, mas alguns se apropriaram dela. Bom, para melhor gestão, não vamos ficar fazendo a revolução todos os dias. Tem coisas que, mesmo que não se adequem estritamente à razão, né, eles devem ser tolerados em virtude da possibilidade de uma comunidade universal. Esses são os pequenos avanços e diferenças que o Soares faz com relação à tradição que o precede, né, e que tem diferença com os tratados políticos de Hobbes, de Locke ou de outros, que pouco estão interessados em o que está acontecendo no outro lado do Atlântico, porque eu não tenho nada a ver com isso, quero salvar o meu território, o resto é inimigo, e que ele não venha aqui, que eu não vou lá. É outra lógica da filosofia política. Né? Aqui há uma... que Kant vai recuperar, né, depois, 150, 200 anos depois, né, essa ideia de um reino universal, né, de uma possibilidade
de acordo internacional em cima de pontos objetivos. Com isto, eu termino e passo a palavra para o Gerson, que vai nos ajudar com algumas outras coisas e que complementará o que estou dizendo, discordará, etc. Depois vamos deixar um tempinho para discussão. Obrigado. Bom, obrigado. Eu queria primeiramente agradecer aqui o convite do meu querido amigo Alfredo, da Suzana e aqui do Humanas. Eu sempre tenho o maior prazer em participar. E eu queria dizer, então, que duas coisas. Primeiro, que é uma honra, né? No sentido do fato da ética de povo, de Aristóteles, estar aqui com o meu amigo. E, segundo lugar, que eu já estou numa posição de desvantagem, né? Nós já estamos falando em lei, porque depois que o Alfredo fala, aí fica difícil. Aqui eu já comecei a arriscar tudo, aqui já tinha... Então, eu vou cortar aqui já que tu me fizeste o favor de falar sobre as leis, e a gente está com pouco tempo, eu vou só tentar, cortando um pouco essa parte primeira ali, que tu já muito bem apresentaste, eu vou só tentar desencadear um pouquinho, mais especificamente a questão do direito, que é isso que eu tinha mais ou menos me prontificado a fazer, e evidentemente que a única coisa que eu poderia fazer é falar um pouco sobre a lei, porque a minha parte mais é relativa ao direito em Soares. Bom, eu queria aproveitar o gancho do Alfredo, que ele para situar, o Soares, ele fez essa contraposição, né, com o que vem antes e o que irá depois prosseguir o seu pensamento, né? Então, essa ideia de que... Então, assim, o grande autor que está por trás, ou que está antes, né, de Soares, e com o qual ele vai ter todo um debate, evidentemente, São Tomás, né? Mesmo como tu bem disseste, na época, né, as teses eram todas feitas a partir da sentença de Pierre Lombard, né? No caso do Soares, quando ele foi chamado para Coimbra, vejam que maravilha naquela época, né? Ele foi chamado, só que tinha um problema. Ele não tinha ainda... Não tinha doutorado. Mas não tem problema, a gente resolve isso rapidamente. Então, ele foi mandado para Évora. Como ele era conhecido pela sua genialidade, ele foi mandado para Évora prestar unicamente, né, uma defesa, né, numa banca lá em Évora. Ele realmente, por unanimidade, né, ele se destacou, ele realmente mostrou toda a sua exuberância, né? E a grande, digamos assim, a grande marca que o Alfredo bem mostrou ali não é bem uma, digamos assim, uma discordância total e muito menos uma discordância fundamental, mas é uma ruptura, a gente poderia dizer. É um quebra com aquilo que veio antes, sobretudo essa ideia de ordem, como o Alfredo estava colocando, né, que se reflete muito bem, por exemplo, na ideia de lei eterna, né, como o Alfredo já referiu, essa ideia de que para Tomás, seguindo a teoria do seu mestre, que era Aristóteles, ele vai ter como ponto de apoio, como ponto de partida, Tomás, já que antes dele, sobretudo em Aristóteles, não havia um tratado da lei, quer dizer, não existe um tratado da lei antes de Tomás, não havia, muito menos em Aristóteles, mas ele vai buscar, em Aristóteles, sobretudo na ética e na política, algumas concepções sobre o que é a lei, e ele vai identificar que Aristóteles fala sempre que a lei é uma ordem, uma retitude, né, uma certa ordenação na ação, comandada pela razão, né? E é isso que vai inspirar, digamos assim, a ideia de Tomás no Tratado da Lei. E o ponto de partida, a gente poderia pensar, Aristóteles, mais uma vez, porque quando
Quando Tomás vai começar a falar sobre isso, ele diz, bom, na questão 90, por exemplo, né, que ele vai dizer que o ponto de partida dele é que todas as coisas buscam um bem ou a realização de um bem. Né? É uma frase aristotélica, que Aristóteles vai dizer um negócio que talvez para nós hoje seja um pouco bizarro, né? A ideia de que a totalidade da natureza, ela depende do bem, ou ela busca o bem, ou ela está a serviço do bem. Né? E podemos também dizer que, vejam, é toda a natureza, e não é só aí, para Aristóteles, o ser racional, por exemplo, né? Entram todos os animais, todas as pedras, como você estava falando, né? Os vegetais, todos eles. Né? Ao ponto que, por exemplo, São Tomás, quando vai falar da lei natural, ele vai dizer que, dadas determinadas inclinações que nós, seres racionais, temos com os demais animais e com os demais seres, por exemplo, com os vegetais e com os animais, nós temos certas inclinações. E aí ele vai tentar derivar, né, certos direitos a partir destas inclinações que seriam da natureza, de toda a natureza. Então, por exemplo, ele vai dizer, nós temos, com relação a todos os demais seres vivos, a inclinação de manter a vida. Tá? Ou então, ele vai dizer, nós temos, com relação a todos os demais animais, a ideia, por exemplo, da reprodução e da educação. Aí ele vai tirar o casamento, por isso que o direito, para tomar o casamento vai ser direito natural, e por isso significa isso uma coisa muito simples, que o casamento ele tem que assim, funcionar no sentido não do amor, porque isso vai ser uma coisa muito depois, né? Mas ele vai ter que funcionar com a questão da prole, né? Não só procriar, mas educar, que é um problemão, né? E por isso que tem que ser, para Tomás, infelizmente, eterno. Não dá para esse negócio do enjoei, vou embora, vou pegar meu chapéu, vou cair fora. Não, ali tem que ficar, porque a educação na família, né, para Aristóteles era o primeiro degrau, a sociedade familiar, né, é o primeiro degrau da ideia da sociedade política, que vem depois. Então, ao contrário de Platão, por exemplo, imaginava que a ideia da educação seria uma tarefa coletiva, e independente da família, para Aristóteles, por uma questão de educação, da sensibilidade, do afeto, tinha que passar, da filia, pelo amor, né? Teria que passar pela família, exatamente para propiciar esse primeiro contato, essa educação com o pai e com a mãe. Bom, essa ideia de Aristóteles, que está lá na Metafísica, quando ele vai falar do... Vocês sabem que Aristóteles fez quase tudo, né? Ele criou praticamente tudo. Ele só não criou o que? Disneylândia, o Mickey Mouse e Pateta, né? O resto, praticamente, ele criou tudo, né? Então, uma das coisas que ele criou foi a teologia, por exemplo. A ideia de Deus, né, como o primeiro motor. E ele vai dizer que uma das formas de dizer esse Deus é, por exemplo, Agaton, que é o bem, né? Então, claro que esse Deus aristotélico não é como o Deus cristão monoteísta, né, que fica sempre zelando, ou pelo menos olhando para nós, né? O Deus de Aristóteles é um Deus completamente indiferente. Mas o que interessa para nós aqui é essa ideia de uma ordem, né, que toda a natureza ela deveria realizar. A gente poderia pensar e compreender que para Tomás vai aparecer um desejo de nós, digamos assim, nos assimilarmos ou buscarmos o divino de uma maneira analógica a essa de Aristóteles, né? Isto é, para Tomás, cada ser deseja ser igual, ou pelo menos se aproximar de Deus, da mesma forma, segundo a sua essência. Isto cria um universo que é orientado vejam, a uma perfeição, mas que é uma perfeição de saída inatingível. Tem, por exemplo, o Sartre, aquele ser e nada, né? Lá no final, ele vai dizer que o ser humano é uma espécie de paixão errante, ou uma paixão que não tem
não se sacia nunca, né? É uma espécie assim de paixão inútil, né? Por quê? Porque evidentemente que nós nunca chegaríamos à perfeição divina, né? Então o máximo que a gente faz é ficar numa espécie de contemplação, né? Traduzindo isso na linguagem, por exemplo, da religião cristã, né? A gente tem, por exemplo, nas epístolas de São Paulo, tem uma passagem onde vai dizer que a natureza sofre de uma enorme melancolia, né? E que não somente o homem, veja, mas toda a natureza, com essa chuva toda aí, com essa escuridão, né? Parece que é um pouco isso que ele está dizendo, né? Há uma espécie de melancolia, e que o homem e toda a natureza, e os seres, inclusive, irracionais, eles buscam, isso que o Alfredo estava dizendo antes, depois do pecado, depois da queda, eles buscam a redenção. Então, a redenção seria, digamos assim, uma aspiração, que toda a natureza tenderia, né, como uma espécie de reconstituição, uma recuperação daquilo que foi vivenciado antes da queda lá no paraíso. Né? Ou seja, mesmo aqueles que não acreditam, é isso que o Sartre vai dizer, né? Mesmo aqueles que não acreditam em Deus, que são os ateus, né? Eles também estariam, digamos assim, nessa tentativa de buscar esse encontro, digamos assim, com o divino, né? Com a perfeição. Por quê? Porque nós estaríamos, digamos assim, atravessados por essa ideia de uma busca por uma perfeição inatingível. Bom, isso é só para tentar mostrar para vocês que do ponto de vista jurídico, né, da lei, isso vai ficar fortemente caracterizado, essa ideia de uma perfeição ou de uma ordem estabelecida. Como disse o Alfredo, né, isso aparece muito, por exemplo, na ideia de lei eterna, né? E a lei eterna, como o Alfredo estava dizendo, né, seria a lei segundo a qual Deus teria criado essa totalidade que é o mundo. Né? Só que ele a criou, e aí o Alfredo colocou as duas hipóteses, né? Para Tomás, ele a criou segundo a sua razão. Então, Deus pensou, e ao pensar, o mundo ele o cria, simultaneamente. Tá? E ele só poderia ter criado dessa forma. Por várias razões. Uma, o Alfredo disse, que é a mais importante, que se não fosse assim, o mundo seria contraditório, seria irracional. Vocês imaginem um mundo, por exemplo, onde 2 mais 2 fosse 5. Tá? Pela conta bancária seria ótimo, né? Mas nas contas, na parte do débito, seria um horror. De outro lado, se Deus é perfeito, Deus não pode, por exemplo, ora pensar um mundo e depois ele pensa, não, esse mundo aqui, onde tem, por exemplo, o Gerson, é um mundo imperfeito. Então eu vou tirar o Gerson e criar um mundo de novo, que aí vai ficar melhor, mais perfeito. Evidentemente que Deus, se é perfeito, não pode fazer isso. Ele pensou e pensou de forma perfeita. Só que a gente vai ver a tradição franciscana, sobretudo, voluntarista, né, que vai dizer que enquadrar Deus, digamos assim, submetê-lo a uma lei, seria, no mínimo, uma blasfêmia, para não dizer uma contradição. Né? Então, são os dois lados dessa moeda. Né? E Soares começa, então, o De Legibus por uma crítica, então, a esse conceito de lei de Tomás. Tá? Ele vai dizer que o conceito de lei de Tomás é muito amplo, e ele vai estabelecer, Soares vai estabelecer o seu conceito de lei a partir de uma polêmica com um outro medieval, que é Gabriel Vasquez. Um autor que mais levou adiante essa ideia do que o princípio ordenador é a razão. Né? Ele vai afirmar que os valores morais, por exemplo, estabelecidos na lei natural, têm uma relação racional, independentemente da vontade e mesmo de todo julgamento, até de Deus, até de Deus.
Esse livro vai chegar às mãos de Soares e ele vai... isso vai colocar um problema para Soares. Ele vai ter que, então, reformular e estabelecer uma concepção da lei e da obrigação legal de um modo diferenciado. O ponto aqui de discordância, digamos assim, aquilo que o Alfredo estava colocando antes, é saber se a obrigação legal resulta da essência do livro, por exemplo, na hipótese de uma concepção racionalista, né? Ou de uma disposição de sua vontade. Para Soares, como vamos ver, na medida em que a lei eterna é a regra das operações divinas, ela deve ter uma relação necessária com a liberdade. E tal é, sem dúvida, o último ponto, digamos, de conexão teológico daquilo que depois vai ser chamado de voluntarismo de Soares. Bom, como eu tenho aqui pouco tempo, eu vou terminar dizendo o seguinte, que eu acho que tem dois pontos que o Alfredo tocou, que são extremamente importantes, com relação à questão da lei, mas eu acho que uma das coisas importantes que a gente pode ressaltar para compreender Soares é essa parte que o Alfredo estava falando da relação com o contratualismo. Ou seja, Soares é considerado uma espécie assim, de pré-contratualista, de certo modo. Ele tem, quando ele propõe essa ideia de um voluntarismo, ou de uma espécie de conciliação entre um racionalismo mais exacerbado, mas também não é um voluntarismo, lá, por exemplo, do Scott, por exemplo, né? Ele tenta fazer uma espécie de compensação, de meio termo, né? A gente poderia pensar que nessa nova concepção de lei, que é uma lei que não é tão dura quanto, por exemplo, a lei natural de Tomás, que impõe um dever de uma única e mesma forma, onde o bem sempre é apontado necessariamente e obrigatoriamente, ao se voltar para o elemento vontade, a gente percebe em Soares uma flexibilização, né, desse rigor, né, e é isso que vai possibilitar uma espécie assim, de condições que nós podemos chamar, entre aspas, pré-contratuais. Claro que não é ainda contratualista. Por exemplo, Soares não vai ter nenhum elemento da paixão, por exemplo, como para a formação do contrato, por exemplo, como em Hobbes ou em Rousseau. A gente sabe que o Hobbes vai dizer que por que os homens, em última análise, param de brigar e vão fazer um contrato? Para Hobbes, aqueles seres cabeludos, barbudos, e que se põem a brigar, eles lá pela Santa sentam para conversar, não é nada mais, nada menos do que movidos pelo medo. Eles morrem de medo e o outro semelhante os mate. Então, levando em consideração o interesse do outro, Hobbes vai dizer que não é racional, o ser humano não levar em consideração esse medo, ele se põe a negociar. Ou então para Rousseau, que é a ideia da piedade, né? O bom selvagem, todo aquele negócio, né? Aqui nós não temos isso, né? Mas o que nós temos é uma possibilidade, vai dizer Soares, de que o referendo ou o acordo entre os súditos, tá, eles validariam ou reforçariam a própria lei civil. Ou seja, a lei civil seria da órbita da competência do cidadão. Então, ele faria aqui uma espécie de, digamos assim, a ordem de uma sociedade política não dependeria mais, necessariamente, por exemplo, de uma ordem divina ou, sobretudo, da intervenção direta da igreja, por exemplo. Tá? Poderia ser isso feito de forma, tendo como causa eficiente o próprio acordo, o contrato da cidadania, né?
E ele vai, então, estabelecer como o Alfredo muito bem colocou, essa ideia de pensar numa comunidade perfeita. Soares é tão generoso que ele vai pensar que, por exemplo, as sociedades indígenas aqui da América, elas são sociedades perfeitas, políticas perfeitas, e, portanto, elas não podem ser, a contragosto, por exemplo, nem submetidas e muito menos convertidas. Né? E nesse contexto, realmente é admirável, né, como essa questão da convenção, da ideia de um voluntarismo atenuado, faz com que a concepção de direito, por exemplo, que Soares vai ter de totus orbis, né, que é essa ideia de um direito global, um direito mundial, comum, né, que já vem lá como disse Alfredo, lá do filósofo como Las Casas, Vitória, e que Soares vai continuar, né? É uma espécie de teoria embrionária, digamos assim, a gente poderia chamar, sobre o contrato político de associação, que nós vamos depois encontrar, já depois, aí já no Estado moderno realmente, em Hobbes, sobretudo, e depois os contratualistas, né? Esta ideia que será depois desenvolvida. Bom, eu acho que a gente pode, então, abrir para perguntas. Tá? Eu queria mais uma vez agradecer e me ponho à disposição. Obrigado. Obrigada, professor Gerson. Obrigada, professor Alfredo. Temos, então, mais ou menos uns 10 minutinhos, né, para a gente fazer algumas colocações de perguntas. Quem quiser fazer alguma contribuição, o microfone está disponível. Bom, eu gostaria de saber se houve alguma tentativa do Soares de responder essa acusação que eu entendi. Ele foi, em parte, acusado de um certo relativismo moral. Assim, né? E ele tentou responder a isso de alguma forma, tentou lidar com essa questão. Essa era uma posição muito importante de manter essa flexibilidade em virtude de uma maneira de incluir. Senão, você ia ter que acabar fazendo o que a reforma fazia. Somos nós que vamos nos salvar e usar para o resto. Então, se você quer incluir o outro, você vai ter que flexibilizar essa moralidade. Você não pode considerar... tem que considerar que muito pertence ao universo da cultura. E queria, claro, é muito mais sofisticado o sistema político romano do que o sistema político guarani. Não, então, o sistema político romano é melhor que o guarani. Aí ele vai dizer, por exemplo, aqui tem umas passagens relativas assim, o poder dos príncipes cristãos em si mesmo não é de maior nem de distinta natureza do que foi entre os príncipes pagãos. Logo, em si próprio, não tem outra matéria nem outro fim. São iguais, né? Você tem que flexibilizar. Mas não tem executivo, legislativo e judiciário. Bom, azar. O modo de organização é outro. Mas é tão legítimo o poder e a autoridade que tem dentro de uma comunidade do que dentro de outra. Então, isso vai custar caro aos jesuítas todos, né? Isso que se chama depois de probabilismo, né? O probabilismo é uma corrente moral, né, ou ética, onde há muitas possibilidades de certo. Esse certo que seja o mais adequado aos interesses e às possibilidades de cada um e não aos interesses de um ideal. Não sei se te respondo. Recomendo, temos este livro que foi organizado pelo Pedro Calafate, que se chama
Escuela Ibérica da Paz. Es una edición bilingüe de estos autores de la segunda escolástica, y donde hay pequeños trechos así, ¿no? Donde son destacados a posición de esos autores relativos a questão da escravidão negra, a questão dos índios, a questão... Por exemplo, os pagãos são verdadeiros reis e príncipes dos cristãos, como homens que são, e podem ter autoridade sobre eles. Os pagãos podem ter autoridade sobre os cristãos. Ainda que não possuem uma alma reta ou parecida com a nossa, etc. Porque a justificativa do conquistador era de que eles são infiéis, e como são infiéis, o poder que eles exercem é um poder ilegítimo, porque não provém de Deus, porque são infiéis. Nós que provemos de Deus, nós que somos os verdadeiros herdeiros da salvação, nós que podemos mandar nos outros dizer o que é certo e errado. Então, isso é muito interessante, porque que essa mentalidade eurocêntrica ficasse subordinada aos príncipes locais, isso é um horror. Então, essas calamidades, essas atrocidades que eram feitas com os índios, certamente eram feitas por não filósofos, digamos, por uma tradição conquistadora que é comum a todos os tempos, em todo lugar. Voraz. Como é que é o nome daquele autor, o Sepúlveda, né? Sepúlveda. Que dizia que os índios, como eram inferiores, eles deveriam, por direito divino, né, serem nossos escravos. É exatamente essa quebra, essa ruptura. E, na realidade, é uma latização aqui, né, Alfredo, de certo modo. Porque, vamos combinar, de certo modo, para o bem ou para o mal, Soares acaba aquela ideia, por exemplo, lá na primeira escolástica, de que a cristandade era uma espécie de mundo, né? Com ele, isso é colocado por terra, né? Para o bem e para o mal. Susana. Então, muitíssimo obrigada por esta noite de reflexão que nos prepara, né, para o nosso 8º Colóquio Internacional IHU Metafísica e Filosofia Prática, a atualidade do pensamento de Francisco Soares, 400 anos depois. Eu saliento que a programação que está aqui nessa nossa programação IHU para 2017 tem, como sempre, algumas mudanças, porque o professor precisa estar de dia, o não pode vir, e em função de necessidades internas, nós vamos fazer um evento aqui nesta casa, o que vai permitir que quem está por aqui, né, mais pessoas possamos curtir e aproveitar, mesmo que não possamos estar o tempo todo, tá? Então, quem quiser vir, pode vir. Ainda há espaço para contribuição de trabalhos, né? Então, se ainda há algum trabalho para terminar de ser feito, podem apresentar. Então, muito obrigado. Então, lembrando que dia 25, 26 e 27, e até dia 28, quinta-feira, nós estaremos refletindo e aprofundando esse grande filósofo, né, prestigiando na nossa Casa Jesuíta. Então, muito obrigada a todos e a todas. Obrigada aos professores e boa noite para todo mundo. Obrigada. Obrigado.